Suco de quiabo? Isso deve ser intomável. E será que é feito com quiabo cru ou cozido? Para controlar a glicemia? É sério isso? Olá! Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar duas receitas utilizando o quiabo para te ajudar no controle da glicemia. O suco de quiabo, isso mesmo, suco de quiabo, parece estranho. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar do sabor. E também vou te ensinar uma receita de água de quiabo. E também como fazer para o quiabo não dar baba. Se você não quiser fazer o suco ou não quiser tomar a água de quiabo, aí você pode comer ele normalmente, que você vai ter os mesmos efeitos para controle da glicemia. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixa aquele like, aquela força. Compartilhe com os amigos. Aqui no canal a gente posta 3 vídeos toda semana, sempre às segundas, quartas e sextas, às 18 horas. E se fizer qualquer receita aqui do canal, não deixa de me marcar e me seguir lá no Instagram, @Amélia Drummond Nutricionista. O quiabo é um vegetal poderosíssimo para baixar a glicemia e eu vou explicar por quê. Porque ele é riquíssimo em fibras. Ele tem tanto a fibra insolúvel da casca e das sementinhas, então dessa casca cheia de bagaço e sementinhas, como o próprio nome já diz, a fibra insolúvel é aquela fibra que é insolúvel na água do intestino. Então fica aquele resíduo. Esse resíduo, o que ele faz? Ele fica ali intacto, fazendo como se fosse uma cosquinha na parede intestinal, aumentando o peristaltismo do intestino, o movimento para a expulsão das fezes. Então essa casca e as sementinhas são excelentes para quem tem intestino ressecado. Já aquela baba, aquele gel que é formado quando esse quiabo entra em contato com a água, é pura fibra solúvel. Como o próprio nome já diz, solúvel na água do intestino. Então esse gel, ele tem uma propriedade, uma capacidade de captar glicose, açúcar, colesterol e triglicerídeos vindos da dieta. Então comer quiabo, utilizar o suco do quiabo ou beber a água do quiabo, que eu vou ensinar tudo nesse vídeo, a forma certa de fazer, como ingerir, qual a frequência, qual o melhor horário para tomar, vai te ajudar muito no controle da glicemia, no colesterol e no triglicerídeo. Se junto você fizer uma dieta equilibrada, se você é diabético e não sabe qual é a melhor alimentação para você controlar a glicemia, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo um vídeo em que eu te dou 10 dicas para controlar a glicemia de forma natural. Pelo fato do quiabo ser rico tanto em fibras insolúveis quanto em fibras solúveis, ele ajuda muito a conferir saciedade. Então é excelente para as pessoas que estão precisando perder peso. E também 100 gramas de quiabo tem apenas 22 calorias. O cuidado que a pessoa tem que ter é de não fritar esse quiabo, não adicionar muita gordura nesse quiabo, mas da forma que a gente vai fazer, a gente vai manter as calorias do quiabo bem baixas. Então super indicado para as pessoas que estão precisando perder peso. Além dele conferir saciedade, ele também vai te ajudar numa limpeza intestinal, funcionamento do intestino e ao mesmo tempo tem baixa caloria. Você pode comer um volume maior. Então sabe aquelas pessoas que estão acima do peso e que acabam desenvolvendo um diabetes do tipo 2? Maravilhoso utilizar o quiabo de diversas formas na alimentação. O quiabo também é maravilhoso para a saúde mental porque ele é riquíssimo em complexo B. Então as vitaminas do complexo B ajudam muito na memória, na cognição, ajudam muito naqueles casos de fadiga, de estresse crônico mental. E uma das vitaminas do complexo B, que ele é riquíssimo, é o ácido fólico, a vitamina B9. Então excelente também para gestantes, principalmente para as gestantes que foram diagnosticadas com diabetes gestacional. É rico em ferro, magnésio, cálcio, zinco, então excelente também para a imunidade. A baba do quiabo, ela é formada principalmente quando o quiabo entra em contato com a água. Então, um segredinho aí para você poder comer o quiabo mais sequinho sem formar aquela baba, porque muitas pessoas deixam de comer o quiabo porque fala que ele dá muita baba na hora que cozinha. Então o segredo é cozinhar o quiabo sem água. Olha que simples. Então você lava o quiabo normalmente, seca ele em um paninho de prato limpo, deixa ele bem sequinho. Faz toda a sua preparação com alimentos mais azedinhos. Então você pode colocar um tomate, uma cebola, um alho, fazer ali o seu refogado e por último você vem picando esse quiabo bem sequinho e deixando ele refogar naquele tomate azedinho. Esse azedinho do tomate, da cebola, você pode colocar umas gotinhas de limão, ajuda também a quebrar essa baba. O quiabo ele não pode cozinhar.
ele tem que apenas refogar. Já para fazer a água do quiabo, é só higienizar esse quiabo, picar e deixar ele de molho por uns 30 minutos em água filtrada. Colocar 100 ml num copo e completar com mais 100 ml de água. Você pode fazer esse processo da água do quiabo até dentro da geladeira para não correr o risco de estragar. Já o suco do quiabo, a gente vai fazer o mesmo processo, só que a gente vai bater o quiabo junto com essa baba. Bater por uns 3 minutinhos no liquidificador e depois coar. Não é necessário coar, mas se você quiser um suco de característica mais líquida, você pode coar. E aproveitar essas fibras, incrementando uma sopa, refogando em caldos ou até mesmo refogando no meio do feijão. Esse suco você pode escolher o horário para ingerir, ou pela manhã em jejum, ou se você quiser fazer um intervalo de um lanche mais saudável, ou colocar em uma ceia, não importa, vai te trazer muito benefício. Agora, se você é diabético e percebe que você tem um pico na glicemia em um certo horário, é um ótimo horário para você colocar esse suco. Aí esse suco de quiabo faz parte do meu e-book 20 receitas de sucos e suchás detox. Eu vou deixar o link de todos os meus e-books no descritivo para vocês. E aí, vamos pro vídeo? Rodou! E aí, eu sei que vocês estão curiosos para saber se o suco de quiabo é bebível ou não. Eu tenho certeza que vocês fizeram uma cara de eca aí, que isso deve ser horrível. Gente, por incrível que pareça, olha a minha carinha tomando o suco de quiabo. Eu me surpreendi. Parece simplesmente que você está tomando uma limonada mais grossinha. Não fica com aquela característica de baba, tá? Fica como se fosse uma vitamina de limão. Só isso. Se você quiser adoçar, pode adoçar. Eu prefiro utilizar puro, só com gosto azedinho do limão. Mas aí eu oriento um adoçante natural. Eu sempre oriento a Stevia 100%. Eu vou deixar aqui no descritivo o meu link de afiliado que vocês podem comprar através da Amazon, caso vocês queiram adquirir esse adoçante 100% Stevia que eu recomendo. Já o sabor da água de quiabo, gente, não tem gosto nenhum. Parece que você está tomando uma água, só que ela fica como se fosse uma gelatina, que a gente utiliza muita água para preparar. Então é totalmente fácil de beber. Ela não fica tão viscosa porque a gente dilui com a água. Se você até tiver dificuldade, você pode espremer um limão, mas o gosto é muito fácil de beber. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo e deixa aqui nos comentários se vocês já fizeram suco de quiabo, se vocês já beberam e se fizerem, não deixa de colocar aqui pra mim o que vocês acharam, se é bebível ou não. Eu achei super tranquilo de tomar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!